Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Lucas. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, porque vamos ler algumas passagens que usaremos como base para este estudo. E importante também, juntos, nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. Vamos lá, convido você para me acompanhar nesta oração. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos que Tu abençoes cada pessoa que nos acompanha neste momento. Te pedimos também que Tu nos orientes nesse estudo, que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Eu convido você para juntos nós lermos o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 7, no verso 36 a 43 e depois do verso 48 a 50. Vamos lá? A palavra de Deus nos diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Então Jesus disse à mulher, pulando agora para o verso 48, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. A história dessa mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas chama a atenção de todos que olham os evangelhos, porque este é um dos episódios mais comoventes do Novo Testamento. Há 3 personagens principais nessa história: Jesus, convidado de um jantar, a mulher, de reputação comprometida, cujo nome nunca é mencionado, e Simão, o fariseu, que é o anfitrião. Cada um dos 4 evangelhos tem um relato de uma mulher lavando os pés de Jesus. Estariam esses relatos, se referindo a 4 eventos ou a apenas um? Uma análise atenta vai indicar que os relatos de Mateus, lá no capítulo 26, Marcos 14 e João 12, se referem a um único evento, enquanto que o relato de Lucas se refere a um único evento. As semelhanças dos outros relatos com o de Lucas são apenas superficiais. O nome Simão era comum naqueles tempos, como Oliveira nos tempos de hoje. Simão, o fariseu, no Evangelho de Lucas, dificilmente seria Simão, o leproso, dos outros relatos. Ligação impensável para um fariseu. O incidente de Lucas parece ocorrer cedo no ministério de Jesus, enquanto que os demais relatos ocorrem pouco antes da morte do mestre e são vistos como uma preparação para o seu sepultamento. No relato de Lucas, Simão protesta silenciosamente, enquanto nos demais relatos os discípulos protestam. Em Lucas, o anfitrião se perturba por Jesus deixar uma mulher pecadora tocá-lo.
Nos outros relatos, os discípulos se incomodam com o suposto desperdício do perfume, que poderia ter sido vendido e o dinheiro utilizado para os pobres, segundo alguns deles argumentaram. Um ponto para nós observarmos é que não há base bíblica nem base histórica para afirmar que a mulher personagem da nossa história é Maria Madalena. O ponto aqui é que nossa personagem fazia parte da classe social chamada pecadores. Eram as pessoas não religiosas que não seguiam os ritos do judaísmo. Que lições poderemos tirar deste episódio para nós? É o que tentaremos ver ao longo do nosso estudo. No próximo quadro, nós examinamos em mais detalhe este fato de que Simão, o fariseu, convida Jesus para jantar em sua casa. Não nos é dito exatamente onde é esta localidade e nem quando esse evento ocorreu. Alguns assumem que ele aconteceu na cidade de Naim, porque em Lucas 7,11, este é o nome da cidade em que Jesus está andando e realizando algumas das suas milagres, algumas das suas preleções. É interessante que Lucas informa o nome do anfitrião, mas não menciona o nome da mulher. Ele, bondosamente, omite também o motivo pelo qual a mulher era chamada de pecadora, embora muita gente até hoje fique tentando adivinhar esse motivo. Tanto Simão, o fariseu, quanto a mulher estavam interessados em se aproximar de Jesus, cada um certamente com seu motivo próprio. Simão podia facilmente falar com o mestre no conforto da sua casa. Ele havia convidado Jesus para jantar e teria ali um amplo espaço para conversar o que ele quisesse com Jesus. Contudo, para aquela mulher se aproximar de Jesus seria bastante difícil. A fama da mulher, possivelmente conhecida por toda a cidade, era uma barreira para que ela viesse a se encontrar com Jesus, um homem. Se ela possuísse uma casa, ficaria complicado convidar Jesus para ele ir até lá, dado que, se ela fosse realmente uma prostituta, este poderia ser o seu local de trabalho. O fato é que, de alguma forma, os relatos sobre o ministério e os ensinos de Jesus chegaram até essa mulher. E ela, então, se move para chegar perto de Jesus. Ela se interessa em se aproximar de Jesus. O anúncio do jantar na casa de Simão daria uma oportunidade fantástica para que a mulher pudesse se aproximar e encontrar Jesus. E essa notícia deve ter corrido toda a cidade. Todos sabiam que haveria aquele jantar. Para a mulher, essa seria então uma oportunidade única de se aproximar do mestre. A razão disso é que, naquela época, esse tipo de jantar na casa de pessoas importantes era parcialmente aberto ao público. O objetivo era deixar pessoas não convidadas a permanecerem naquele recinto, observando os convidados e ouvindo as suas conversas. Havia também o costume de que as pessoas necessitadas poderiam participar de alguma forma das sobras da alimentação, das sobras da comida daquele jantar. No próximo quadro, nós seguimos nesse trecho em que nós lemos entre o verso 36 e 39, quando encontramos que a mulher chega à casa de Simão certamente mais cedo do que Jesus. Não sabemos exatamente como ela pretendia se aproximar dele. Quando Jesus entra na casa de Simão, seria esperado que ele fosse atendido com certo protocolo, com certo ritual de hospitalidade. E como era esse ritual? Ele seria saudado com um beijo pelo anfitrião, seus pés seriam lavados por um servo da casa e sua cabeça seria ungida com óleo. Isso, porém, não acontece. Os pés de Jesus, uma vez que ele já estava dentro da casa, permanecem empoeirados e a mulher deve ter percebido isso. Se ela pretendesse derramar seu perfume nos pés de Jesus, havia o problema de que os pés de Jesus permaneciam sujos da poeira da estrada por onde ele havia caminhado. Mas ela não permite que a falta desse procedimento ou desse protocolo a afastasse do que ela planejara fazer.
A mulher, então, decide se aproximar de Jesus, dos pés de Jesus, que deveria já, nesse momento, estar sentado. Conforme o costume, o mestre provavelmente estava reclinado em uma esteira ou em uma almofada, enquanto comia. Nessa posição, a cabeça e os braços ficavam perto da mesa, que era uma mesa baixa, perto do chão, e os pés ficavam estendidos para o lado. A mulher, então, se achega e começa a beijar os pés de Jesus, enquanto seus olhos se enchem de lágrimas. Talvez chorar em público fosse algo inesperado para aquela mulher. Ela chora e suas lágrimas caem sobre os pés de Jesus. Quando as lágrimas começam a fluir, a mulher observa que elas, caindo sobre os pés de Jesus, acabam por lavar os pés dele. Elas acabam removendo aquela poeira que havia aderido aos pés de Jesus e que precisaria ter sido lavada quando ele chegou, e não foi. Mas ali os pés de Jesus estavam sendo lavados. Note que a mulher poderia ter planejado derramar o perfume nos pés de Jesus, mas ela não planejou lavar os seus pés. Se ela tivesse planejado, ela teria levado uma bacia, água e toalha, mas ela não planejou. Como não havia toalha disponível, ela usa seus cabelos para secar os pés do mestre. Isso antes dela começar a derramar o frasco de perfume sobre eles. Na sequência, então, ela adora de maneira intensa o mestre Jesus de todo o coração. Esse ato lhe custou 3 coisas bastante caras. A primeira coisa foi o perfume. A segunda coisa foi o desprezo dos fariseus e dos convidados. E a terceira coisa, o medo de ser rejeitada e expulsa da casa. Ela, decididamente, era uma mulher muito corajosa, pois nada disso a impediu de se aproximar de Jesus e adorá-lo em público. No próximo quadro, há uma pergunta. O que se passava na cabeça de Simão? É o que nós lemos lá no verso 39 desse capítulo 7 que nós estamos estudando. Durante todo o ocorrido, certamente, Jesus não olhou a mulher de uma forma reprovadora em relação ao que ela era e ao que ela estava fazendo aos seus pés. Ao contrário disso, é altamente provável que o olhar de Simão e dos demais convidados estavam revelando seus pensamentos interiores, um misto de reprovação, de repúdio e talvez até de um desejo imoral. Certamente, o repúdio estaria dominando os pensamentos de Simão. O motivo é que, para um fariseu, a santidade era principalmente uma questão de separação física do pecado e do pecador. O objetivo da mulher era se aproximar de Jesus e adorá-lo, enquanto o objetivo de Simão era se aproximar de Jesus, talvez para contestá-lo. Simão deveria ter uma agenda com várias perguntas. Jesus seria realmente um profeta? O que havia de verdadeiro na sua mensagem? Ele seria uma ameaça? Ele seria amigo? Ele seria inimigo? Ele poderia ser ignorado? Simão pensava que se Jesus fosse um profeta, ele conheceria o caráter das pessoas. Se ele soubesse que essa mulher era uma pecadora, ele não teria deixado que ela o tocasse. Esse é o pensamento de Simão. Se Jesus deixa essa mulher tocá-lo, é porque ele não conhecia o caráter da mulher. Uma vez que Jesus não sabe que ela é uma pecadora, então ele não pode ser um profeta e, portanto, poderia ser ignorado. Ou seja, Simão deduziu que Jesus não poderia ser um profeta, uma vez que, se fosse profeta, ele não permitiria que uma mulher pecadora como aquela ficasse junto dele e tocasse nos seus pés e fizesse o que ela estava fazendo. A sua lógica, é interessante observar, estava correta. A lógica de Simão estava correta, mas algumas de suas premissas estavam erradas. Sua primeira premissa, por exemplo, quanto a Jesus poder discernir o caráter das pessoas, estava correta. Jesus foi capaz não apenas de detectar o caráter da mulher quando ele diz a ela seus pecados são muitos, como também detectou o caráter de Simão. Ao dizer a Simão que ele conhecia seus pensamentos, Jesus provou que ele era um profeta. A segunda premissa de Simão, contudo, estava totalmente errada.
um reflexo de seu pensamento errôneo como fariseu. Simão, como seus companheiros fariseus, assumia que a santidade era principalmente uma questão de separação, como mencionado logo antes. A santidade seria alcançada mantendo-se separado tanto do pecado quanto dos pecadores. De acordo com essa visão, Jesus teria que evitar essa mulher pecadora para permanecer santo. Simão erradamente concluiu que Jesus não conhecia o caráter da mulher. E por ter sido tocado por ela, Jesus estaria fisicamente contaminado. Portanto, segundo ele, segundo Simão, Jesus não poderia ser o santo de Israel. No próximo quadro, nós vemos a conversa de Jesus com Simão. Qual o motivo de Simão ter convidado Jesus para jantar em sua casa? Uma possível resposta é que Simão deveria ser daquele tipo de pessoa que gostava de se promover ao ser visto como amigo de pessoas famosas. Ele seria muito bem visto naquela cidade, naquela sociedade, caso conseguisse ter o jovem rabino famoso jantando em sua casa. Isso poderia explicar a combinação de certo respeito que Simão demonstra por Jesus com a omissão da cortesia de hospitalidade que faltaram em relação ao mestre quando ele chegou na casa de Simão. Toda a história mostra o contraste entre duas atitudes, da mente e do coração. De um lado, Simão agindo com sua mente e do outro, a mulher agindo com o coração. Jesus conta ao seu anfitrião uma parábola sobre dois devedores. Um dos homens devia 500 denários e o outro devia 50. Um denário, naquela época, valia um dia de salário de um trabalhador agrícola. Ambos tinham dívidas consideráveis, sendo que um deles devia 10 vezes mais que o outro. O credor perdoa a dívida de ambos os devedores, porque eles não tinham recursos para pagá-los. O devedor dos 500 denários deve ter ficado mais agradecido ao credor do que o devedor de 50. Aqui, a expressão da gratidão estava sendo considerada como proporcional à dívida. Jesus provavelmente surpreendeu Simão, fazendo da mulher o foco da parábola. Jesus contrasta a mulher com Simão. No presente caso, a mulher era quem mais devia, e por isso que o seu perdão foi maior. Jesus faz da mulher a heroína da parábola e Simão o vilão, ao contrário do que Simão pensava. Simão se sentia autossuficiente e sem dívidas, ou achava que as suas dívidas eram pequenas. Por isso, não sentia necessidade de expressar gratidão e amor a quem poderia perdoá-lo. A impressão que tinha de si mesmo era que se tratava de uma boa pessoa aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Simão era, na parábola, o devedor de 50 denários. A mulher, por outro lado, tinha consciência de seus pecados. Diante de quem perdoava pecados, estava pronta e agradecida para receber perdão. No próximo quadro, nós vemos as palavras de Jesus endereçadas à mulher, que aparece lá nos versos 48 a 50. E aí uma pergunta: qual foi a base do perdão que a mulher recebeu? No verso 48 e 50, nós lemos: então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Lá no 50, ele conclui: a sua fé salvou você. Vá em paz. Aqui vemos que não foi a obra de amar os outros, incluindo amar o Filho de Deus, que salvou a mulher, mas sim o perdão que é dom de Deus concedido àqueles que têm fé. A questão é essa: em que a mulher acreditou pela fé? Se foi a fé que a salvou, qual era o objeto da sua fé? O que a mulher acreditava que a salvou? O texto implica fortemente que a mulher veio até Jesus reconhecendo-se como uma pecadora, crendo pela fé que ele não a mandaria embora. De todos aqueles que foram ao jantar, possivelmente apenas a mulher tenha sido perdoada. No próximo quadro,
nós aprendemos com esse estudo duas coisas que ele nos ensina sobre salvação. A primeira coisa é que Cristo veio para buscar e salvar pecadores. Uma mulher que era considerada uma grande pecadora foi perdoada por Jesus. Em contraste, aqueles que se achavam justos foram embora sem serem perdoados. Cristo está sempre pronto para acolher quem o buscar, reconhecendo serem pecadores e desejosos de deixar os seus pecados para trás. No Evangelho de João, lemos essas palavras de grande encorajamento, que eu vou mencionar agora, que se encontra em João 6,37. Neste texto, nós lemos: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhuma o lançarei fora. São palavras poderosas essas, dizendo que Jesus não vai lançar fora, não vai desprezar aquele que o procurar. Todos os que vierem a ele em busca de perdão e salvação serão salvos. Ninguém será rejeitado. Se você nunca foi aos pés de Cristo, como essa mulher, talvez essa seja uma oportunidade para você fazer isso. Vá a ele em oração, vá a Jesus em oração, confiado que ele vai recebê-lo, que o perdoará e que o salvará. A segunda coisa que nós podemos aprender sobre a salvação é o que salva é crer em Jesus como Salvador e não a virtude de ser bom. Simão achava que sua vida seria mais correta, seria uma vida correta e sem pecados, se ele se mantivesse longe de pecadores iguais àquela mulher. Muitos crentes veem os outros como pecadores por conta de terem práticas diferentes a deles e por conta disso procuram se afastar. Simão via também alguns pecados como sendo maiores do que outros. Por exemplo, para ele o pecado da mulher era imperdoável, mas o orgulho dele em se achar justo era aceitável. Simão queria manter os pecadores longe dele, mas a prática de Jesus era sair ao encontro deles. Jesus lidava com os pecadores de maneira diferente do que ocorria no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento se evitava o contato com o pecado e com os pecadores, ou até mesmo se procurava destruí-los. Jesus, porém, não hesitava em tocar ou ser tocado pelos pecadores. E isso poderíamos incluir, ser tocado também emocionalmente. Há cristãos que estão mais para Simão do que para seguir os passos de Jesus. Essa conduta tende muitas vezes a levar pessoas a serem evitadas no ambiente das igrejas. No próximo e último quadro, nós chegamos na nossa conclusão. Podemos aprender uma série de princípios relativos à adoração com essa mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Vamos lá? O primeiro princípio é que a adoração é também para os pecadores. A mulher que adorava Jesus era uma pecadora. Jesus não negou isso e nem minimizou esse fato. É importante reconhecer que os pecadores podem adorar a Deus. É a consciência da nossa pecaminosidade, junto com o reconhecimento da grandeza e da divindade de Jesus, que deve nos levar à adoração. Quando o pecado cometido é colocado diante da magnitude do perdão de Deus, a pessoa se sentirá motivada à adoração. Segundo princípio, a posição apropriada para a nossa adoração é aos pés de Jesus. Enquanto Simão nem sequer foi realmente hospitaleiro com Jesus, a mulher se mantinha adorando o Mestre aos seus pés. A verdadeira adoração acontece aos pés de Jesus e reconhece a sua grandeza. A adoração que exalta a própria pessoa não é uma adoração correta. Terceiro princípio, a adoração é preocupação com a pessoa de Jesus. A mulher que adorava aos pés de Jesus estava preocupada com ele e somente com ele. O fato de haver pessoas que a desdenhavam não a afetava, pois ela se importava apenas com o que Jesus pensava sobre ela. Vemos nesse incidente que a adoração da mulher
foi expressa no ato de dar algo a Jesus e não por pedir algo a ele. Muitas vezes nossas orações parecem mais uma lista de supermercado do que qualquer outra coisa. A atitude da mulher nos lembra que às vezes precisamos fazer orações com ênfase mais no louvor e na adoração, sem ficar pedindo coisas. Ou podemos dividir a nossa oração de tal maneira que a parte inicial das nossas orações sejam dedicadas ao louvor. Quinto princípio: a adoração envolve emoções. As lágrimas da mulher que lavaram os pés de Jesus nos lembram que nossa adoração não deve se limitar a ser apenas racional, a algo apenas racional, mas devemos amar o nosso Deus também com o nosso coração, com nossas emoções, com a nossa alma, com a nossa mente, com a nossa força. Sexto princípio: a adoração da mulher se deu com poucas ou sem nenhuma palavra. É possível que ela tenha falado alguma coisa com Jesus, e Jesus certamente falou com ela, mas não temos nenhum registro, Lucas não registrou nada sobre o que a mulher possivelmente tenha falado com Jesus. A atitude dela talvez tenha falado mais alto do que qualquer outra palavra. O que aprendemos aqui é que a adoração pode ser feita sem palavras. Sétimo e último princípio: a adoração não é facilmente impedida. Havia muitas razões pelas quais essa mulher poderia ter ficado longe de Jesus sem adorá-lo. Ela não foi convidada, ela era desprezada, ela não era desejada, ela poderia ter sido expulsa daquela casa. Mas, apesar das muitas dificuldades, a mulher fez o que desejava fazer: adorar a Jesus. Que nada nos impeça de nós nos aproximarmos do Senhor e de participarmos dos cultos em nossas igrejas para o adorar. Que Deus nos capacite a adorarmos o Senhor como esta mulher fez, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Que sempre nos lembremos dessa história, a adoração sem palavras de uma mulher sem nome. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se gostou, lembre de convidar seus amigos para ver o estudo, mande o link para eles com vídeos para nos acompanhar nos próximos episódios, nos próximos estudos. No próximo quadro você tem um panorama de todos os estudos que estamos desenvolvendo nesse trimestre sobre o Evangelho de Lucas. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.